E quando o povo perguntar que loucura você fez, você vai dizer a Israel: assim diz o Senhor, deste mesmo jeito vocês fizeram comigo, mas eu quero vocês de volta. Mas Israel não quis. Jesus Isaías: volta para mim, Israel, e eu tornarei para vós. Mas Israel não quis. Deus usa Jeremias. Israel não quis voltar. Aí o escritor aos Hebreus diz que toda negligência trouxe o seu juízo. Aí vem o castigo. E diziam: Israel acabou. É levado para o cativeiro de novo como escravo. E quando o pó, os cacos, não prestava mais, aí Deus vai buscá-los. E por meio de Ezequiel, diz que vai trazer vida de volta. E o povo volta. Então Deus motiva-os dizendo: recomecem, porque tudo é meu, a prata, o ouro. E eu fiz uma aliança com vocês, quando eu tirei vocês da casa do Egito. Então recomece, porque eu digo a vocês que a glória da segunda casa, a glória do recomeço, vai ser maior do que a primeira vez. Israel volta, mas não se estabelece mais. Zacarias, Malaquias, Ageu, profetas pós-cativeiro, a mensagem era dura. Veja que Zacarias e Malaquias diz que até as ofertas que eram dever de ser limpas e puras, Israel não oferecia mais. Quando trazia oferta, era de animal aleijado, cego e defeituoso. Eles dizem que eles ofereciam melhor presente ao governador humano do que a Deus. E quando Deus reclamava por meio dos profetas, eles ainda achavam que Deus não tinha razão. Aí chegou ao ápice que acaba a esperança. É aqui que Deus resolve silenciar. Deus resolve: vou deixar para lá, na nossa linguagem. Não tem jeito, vou me calar. Não vou mais falar com eles. Não vou mais usar profetas. Não vou dar visão, não vou dar sonho. De maneira nenhuma vou me manifestar a eles. Na nossa linguagem, acabou. Acabou. Eu acredito que a revelação do Apocalipse capítulo 5 começou aqui. Deus que mostra esse momento para João. Porque no capítulo 4, quando João disse que estava na ilha de Patmos, olhou para o céu, viu uma porta aberta. Eu creio que foi esse período, que não tinha mais jeito. E ele disse que uma voz disse: sobe aqui. Em espírito ele é tomado. E quando ele é tomado, ele disse que viu um trono armado. E o que estava sentado sobre ele, uma glória e uma aparência incomparável. Então, quando entra no capítulo 5, ele vai dizer que houve um conclamar da parte do Supremo Juiz, porque o que chama a atenção é que na mão direita do que estava sentado no trono, já havia uma escrita decisiva, escrita por dentro e por fora, uma escritura, a sentença do ser humano, e já era condenatória, tão feroz, com tantas provas, que era escrita por dentro e por fora, a sentença do julgamento humano. Então a voz no céu proclamou em busca de um recurso: envia alguém, procura no céu, na terra e debaixo da terra. O que, Senhor? Alguém que assuma a culpa deles. Então os anjos vasculharam o céu, a terra, o mar e debaixo da terra, e não se achou ninguém. Então diz no céu: ninguém, Senhor, ninguém foi achado digno de tomar o livro, quebrar os seus selos, nem sequer de olhar para ele. Aí João chora. Não havia mais recursos.
Se você faz uma retrospectiva, você vai ver o quanto Deus investiu. Porque na retrospectiva da genealogia, você vai ver a sequência, porque a Bíblia diz que Adão cometeu erro, se tornou réu confesso e convicto, mas ele gerou a Sete, mas Sete não pagou o preço. Sete gerou a Enos, Enos teve o recomeço, porque no dia de Enos voltaram a ter culto, mas não prosperou. Enos gera Cainã, Cainã gera Malalael, Malalael gera Jared, e Jared gera Enoque, Enoque gera Metusalém, e Matusalém gera Lemeque, Lemeque gera Noé, e vem o dilúvio. Aí Deus vai protelando o julgamento. Noé gera Sem, gera os seus 3 filhos, aí passa o dilúvio. Aí Sem pega a proposta, Sem gera Arfajade, Arfajade gera Reu, Reu gera Eber, Eber gera Elá, Elá gera Serug, Serug gera Peleg, Peleg gera Naó, Naó gera Abraão, e Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Deus vai protelando, Deus vai protelando. Todas as audiências, o inferno, o pecado e a morte vencia. Jacó gera 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e a Benjamim. Judá é escolhido e é protelado. Judá gera Perez, Perez a Esrom, Esrom a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus grita: achei, 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 agora vai, agora vai. O pecado vem e Deus protela de novo. Olha a tão grande salvação. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão Acais, Acais Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés gera Josia, Josia Amon, e Amon Jeconia. Vem o cativeiro, o pecado arrebenta, mas Deus não desiste. Aí eles vão para o cativeiro, 70 anos, Deus espera e protela de novo. Aí depois do cativeiro, Mateus diz que Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, que foi marido de Maria, e no ventre, e no ventre, e no ventre, e no ventre, e no ventre de Maria. Quando o inferno pensou que Deus não tinha mais recurso, a graça vem. O último recurso, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Ele, cumprindo a plenitude dos tempos, diz Paulo aos Gálatas, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. A condenação já estava escrita. Paulo, quando escreve a Éfeso, aos gentios, ele diz que nós já estávamos mortos, vivendo no mundo sem aliança com Israel, distante de Deus, sem paz, condenados. Eu vou, Pai, como último recurso. Mas você é Deus.
mas eu vou me despir da minha glória de Deus. Isso é que é amor. Eu vou abrir mão do meu direito de Deus e vou descer, mas vai se humilhar, não tem problema não, eu vou me humilhar, vou ser igual a Ele, mas vou descer. Ele vem e é rejeitado. 40 dias, 50 de nascido, para cumprir a profecia de Ageu, que a glória da segunda casa ia entrar. Ele entrou, ninguém percebeu, a não ser o velhinho Simeão. Com 12 anos, ele volta, é rejeitado. Com 29 anos, o Espírito vem e o enche. Aquele Espírito que em todo o Velho Testamento, desde o capítulo 6 do Gênesis, foi tirado do homem. E agora, quando precisava, ele vinha e voltava. Porque o homem não tinha capacidade mais de o Espírito habitar nele. Porque a morte e o inferno haviam os condenado. Ele começa a pregar o evangelho de fé e de amor. E por conta da pregação do evangelho, é levado à cruz como pagamento. Usa os dois principais viés de humilhação. O primeiro, os judeus usaram a lei de Moisés para o denegrir religiosamente. Deuteronômio 21, 23. Todo aquele que cometer pecado e for pendurado no madeiro será maldito de Deus. Então, crucificando ele, para toda a geração, ele seria maldito. Segundo viés da condenação, pela lei romana, era vexatória, degradante, humilhante, e era para se esquecer. Quem lembrasse dele era de forma pejorativa. Então armaram tudo direitinho. O inferno trabalha perfeito com a morte e o pecado. Em tudo o tenta. E os judeus o crucificam. Veja que o escritor de Hebreus diz: como podemos nós negligenciar? Ele está falando, estimulando para que aconteça o que acontecer, não podemos largar a fé. Não podemos nos desviar daquilo que a gente ouviu e está ouvindo. Ele é humilhado, é massacrado e tido como pecador. E isso, gente, todos os abandonam, sepultam no sepulcro e vão fazer a festa. 3 dias, agora a morte vai vasculhar. O Deuteronômio 21, 23. Para ser maldito, tem que cometer pecado. Mas a Bíblia diz: em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Então a morte vasculha os 3 dias procurando culpabilidade, mas não encontra. Ele é limpo, ele é perfeito, ele é limpo, ele é perfeito. Quando ela não encontra, o pecado não entra, o inferno se retira. Aí Deus entra e diz: sai daí, volta a vida, volta, a pedra rola e ele volta a viver.